Hoje nós iremos falar sobre o Diário de Anne Frank. Eu sou o professor José da Costa e o canal é História em um Instante. Veja bem, gente, não iremos falar sobre a vida da Anne Frank. Por quê? Porque já fiz um vídeo sobre a Anne Frank. Vou deixar na tela final. Hoje iremos falar sobre o Diário de Anne Frank, ou Anne Frank, como queira chamar. E hoje iremos fazer aí uma síntese do seu diário. E vamos, de fato, colocar 16 curiosidades sobre o diário de Anne Frank. Vamos lá. Em primeiro lugar, o diário de Anne Frank é uma das obras mais lidas e importantes do século XX. Foi publicada em mais de 70 idiomas e vendeu quase 40 milhões de exemplares, e ainda vende muito e ainda é muito lido. Então, a Anne jamais imaginaria que o seu diário ia ser tão lido e tão vendido. Aliás, ela diz no diário que, em algumas partes, que quem é que vai se importar com uma garota de 13 anos escrevendo com o que uma garota de 13 anos está escrevendo. Mas, de fato, ela, digamos assim, se enganou ali, porque o seu diário é lido em mais de 70 idiomas e mais de 40 milhões de exemplares já foram vendidos. Ele veio a público em 1947. Segunda curiosidade, que ela escreveu o diário entre 12 de junho de 1942 até 1º de agosto de 1944. Aliás, 12 de junho era o dia do seu aniversário. Então, ela ganhou o diário, dia 12 de junho, e começou 12 de junho de 42, quando já estava no sótão, escondida, ela mais algumas pessoas, no sótão, e ela escreveu entre 12 de junho de 42 até 1 de agosto de 1944, o seu diário, mais ou menos 2 anos. Terceira curiosidade é que ela chama o diário de Amiga Kitty. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamá-la de Kitty. Sim, então quando você lê o diário de Anne Frank, ou Anne Frank, você vê ela sempre falando, querida Kitty, querida Kitty, querida Kitty, porque ela chama o seu diário de Kitty. Talvez tenha sido alguma amiga dela, ou talvez algum personagem de algum filme ou série ou documentário que ela tenha visto. Enfim, o diário é Kitty. Quarta curiosidade, a mãe de Anne Frank chama-se Edith Frank, o pai Otto Frank, a irmã mais velha, 3 anos mais velha, Margot Frank. Então, a família aí de 4 pessoas estavam no anexo, no sótão, no esconderijo. Tinha mais pessoas, a gente vai ver daqui a pouco. E a quinta curiosidade é que eles estavam no sótão, escondidos no sótão de uma loja. Não é no porão, alguns dizem que era no porão, é no sótão, que basicamente era o seguinte, o seu pai, ele tinha posses. Seu pai era um alemão, obviamente descendente de judeus, ela também, por isso que foram perseguidos naquele contexto do nazismo, e o seu pai tinha uma loja aí, em uma das salas dessa loja tinha uma estante de livros. Por trás dessa estante de livros tinha uma porta que ia dar no chamado anexo secreto. Ela chama esse esconderijo de anexo secreto. Era uma espécie de 2 ou 3 andares, se não me engano, 3 andares, e que ficaram lá cerca de 8 pessoas, entre elas a família da Anne Frank, que tinha 4 pessoas. Tinha alguns ajudantes, entre elas a Miep, que era uma secretária do seu pai. Sexta curiosidade, o diário de Anne Frank é uma fonte histórica confiável. Veja o que ela diz aqui no diário. Entre outras coisas, levamos uma vida de ansiedade, pois nossos parentes na Alemanha sofrem com as leis de Hitler. Então, dentro do diário, quando você lê o diário de Anne Frank, eu já li 2 vezes, e li agora há pouco, cerca de uma semana atrás eu terminei, e ele está aqui fresquinho na minha mente, e dentro do diário ela fala muitas vezes do nazismo, de Hitler, do antissemitismo, da perseguição aos judeus. Veja o que ela diz aqui, que estavam ali escondidos, mas estavam ansiosos porque sabiam que muitos dos seus amigos e parentes estavam sofrendo nas mãos do nazismo. Sétima curiosidade, o pai entende e a mãe
não entende Anne Frank, ou seja, resumindo, algumas vezes no seu diário, ela chama o seu pai de um pai doce, compreensível, uma pessoa bondosa, de um pai que a entende. E a sua mãe, ela não tinha uma relação muito legal com a mãe. O diário mostra claramente isso. A relação da Anne Frank com a mãe não era muito legal, porque, ao que parece, a mãe ajudava mais a filha mais velha, a Margot, e a Anne Frank também tinha um temperamento muito forte, muito extrovertido, e as duas se bicavam muitas vezes, embora dentro do diário também, ela muitas vezes passa a mão nisso e diz que muitas vezes acha que foi dura com a mãe, etc e tal. Mas o fato é que o relacionamento dela com a mãe não era tão legal, era melhor com o pai. Oitava curiosidade, o antissemitismo é claramente mostrado, como o diário é uma fonte histórica verídica, o antissemitismo é claramente mostrado no diário. Fico apavorada quando penso em amigos íntimos que agora estão à mercê de monstros cruéis, ou seja, nazistas, né? Que já assolaram a terra. E tudo porque eles são judeus. Então, claramente aí, a Anne Frank mostra o antissemitismo do Hitler. Aliás, ela mesma, né, junto com a família, estava escondida porque eram judeus. Nona curiosidade, o passatempo ali dentro do sótão, 2 anos dentro do sótão, era piada, charadas, exercícios físicos, escrita e leitura. Principalmente exercício físico à noite, porque durante o dia eles ficavam em absoluto silêncio, evitavam falar, ficavam em silêncio. Quando andavam devagar, sem os sapatos, né, obviamente com as meias, mas evitavam absoluto silêncio. E à noite faziam lá os exercícios físicos no escuro. Entre piadas e charadas, passavam assim seu tempo e, claro, escrevendo e lendo. 10ª curiosidade, a história. História era a matéria preferida da Anne Frank. Então, se eu gostava da Anne Frank antes, agora que eu estou gostando mesmo, porque a matéria história ela é super elogiada dentro do diário da Anne Frank. Obviamente que todo conhecimento é bom e é interligado, o conhecimento é plural e orgânico, e com todo respeito às ciências exatas, obviamente, mas, evidentemente, a história não é melhor conhecimento do que outro, todos são importantes. Mas, obviamente, sou professor de história, puxar a brasa para minha sardinha, a Anne Frank está de parabéns, porque era a sua matéria preferida, a história. 11ª curiosidade é que o dia D ele é citado, esse dia D é citado no diário da Anne Frank. Dia D, para quem não sabe, foi o 6 de junho de 1944, quando tropas aliadas desceram ali na França, da França e para a Alemanha. Milhares e milhares de soldados canadenses, norte-americanos, desceram da França e em direção à Alemanha. Eles têm um rádio no anexo, e através deste rádio eles ouviam notícias. Então ela cita claramente o dia D no seu diário. Eis aí uma fonte histórica verídica, aliás, verídica de fato, verídica, que foi apreciada por vários cientistas, especialistas da escrita, etc. E, de fato, o diário é autêntico. Nada de negacionismo. Negacionismo é uma piada, não é? 12ª curiosidade, a valorização da mulher. Aqui na página 327, veja como a Anne Frank, ela valoriza a mulher. Deixa eu dar aqui uma lida para vocês, uma parte. Uma das muitas perguntas que me incomodam é por que as mulheres eram vistas, e ainda são, como inferiores aos homens. É fácil dizer que isso é injusto, mas não basta. Realmente gostaria de saber o motivo dessa grande injustiça. Então, a Anne Frank, ela, dentro do diário, valoriza a mulher, o saber feminino. Aliás, eu tenho uma playlist, vai na minha playlist, Mulheres que Fizeram História, são mais de 30 vídeos. Imperdível, assistam. 13ª curiosidade, alimentos do anexo. Então, presos 2 anos, o que é que eles comiam, o que eles se alimentavam, do que eles se alimentavam. Nosso almoço durante a semana consiste em feijão, sopa de ervilhas, batata com bolinhos, guisado de batata e, pela graça de Deus, cenouras podres ou nabos. E em seguida voltamos ao feijão.
Por causa da escassez de pão, comemos batatas em todas as refeições, a começar pelo café da manhã, mas aí nós as fritamos um pouco. Para fazer sopa, usamos feijão, batatas, pacote de sopa de legumes, pacote de sopa de galinha e pacote de sopa de feijão. O feijão entra em tudo, até no pão. No jantar, comemos sempre batata com imitação de molho de carne. E graças a Deus ainda temos salada de beterraba. Preciso falar dos bolinhos. Nós fazemos com farinha do governo, água e fermento. Eles ficam tão grudentos e duros que a gente parece ter pedras no estômago, mas tudo bem. Eis aí a alimentação não era muito boa, ela que estava acostumada, porque o seu pai tinha posse, uma vida relativamente abastada, né, comendo relativamente bem, e teve que comer, embora muitas vezes no diário, comer de modo precário, embora muitas vezes no diário ela disse que aqui não é o pior lugar do mundo, porque eu penso nos meus amigos judeus, familiares, eles estão sofrendo muito. Ela diz isso em algumas partes do diário. 14ª curiosidade, a Haneli é uma amiga que ela tem, ela faz referência a esta Haneli. Tem alguns filmes sobre a Anne Frank que mostram isso. Haneli foi uma amiguinha dela que foi presa pelos nazistas juntamente com a família. Aliás, a Haneli sobreviveu ao campo de concentração. E é por conta também da Haneli que muito do que sabemos sobre Anne Frank, além do diário, obviamente, do seu pai, sabemos também pela Haneli. Aliás, elas se encontraram lá no campo de extermínio, lá de concentração. Mas a Haneli conseguiu sobreviver e a Anne Frank, infelizmente, não conseguiu. 15ª curiosidade, o último capítulo. Ela chama a si mesmo de boa e de má. Ela diz que, como já disse muitas vezes, sou partida em duas. Um lado contém minha exuberância, minha petulância, minha alegria na vida e, acima de tudo, minha capacidade de apreciar o lado mais leve das coisas. Com isso, quero dizer que não vejo nada errado das pequenas paqueras, num beijo, num abraço, numa piada pesada. Esse meu lado costuma ficar à espreita para emboscar o outro, que é mais puro, mais profundo e melhor. Ninguém conhece o lado melhor de Anne e por isso que muita gente não me suporta. É o último capítulo que ela escreve em 1º de agosto de 1944. Ela diz que é uma pessoa ambígua, tem um lado mais extrovertido, e muitas vezes petulante, aparentemente, mas tem um lado doce. Só que ela tem medo de colocar para fora esse lado doce, porque tem medo de demonstrar o que parece fraqueza. 16ª curiosidade é que em 4 de agosto de 44, alguém delatou o esconderijo, eles foram presos, sua mãe foi morta em um campo de concentração, ela e sua irmã morreram de doenças pulmonares no campo de Bergen-Belsen e seu pai, Otto Frank, sobrevive e a sua secretária Miep, que os ajudava, encontrou o diário, entregou ao seu pai e o seu pai conseguiu publicar em 1947. Anne Frank, garota que fez história, uma das maiores e mais admiradas personalidades, apesar de viver pouco, do século XX e de toda a história. Compartilhe este vídeo porque estamos precisando de compartilhar o conhecimento. Indique a um amigo, se inscreva e ajude o canal a crescer. A gente vê no próximo vídeo.